Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Estamos juntos aqui para mais um capítulo hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Nós vamos ver o reinado de Asa, filho de Abias. Meu querido irmão, você que chegou agora, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar isso que estamos buscando nessa segunda temporada aqui do Grupo Propósito. Deus te abençoe ricamente, vamos juntos meditar aqui neste capítulo. O capítulo 14, irmãos, vai falar para nós sobre a importância de uma reforma, do recomeço, de uma restauração. Muita gente aqui deste grupo precisa disso. É próprio da vida do ser humano recomeçar, é próprio da vida do ser humano se reorganizar, passar por um período de reestruturação, de reforma, de retorno. Tem muita gente que está recomeçando a caminhada aí com o Senhor e no recomeço da caminhada, num período de reforma, nós precisamos buscar aí fortalecer as nossas origens. Precisamos voltar às raízes. Vai ser o que Asa vai procurar fazer. Ele foi filho de Abias. Abias foi um rei que confiou no Senhor, reinou um pouquinho, 3 anos, mas Asa vai fazer uma verdadeira reforma. O versículo 2 vai dizer que Asa fez o que era reto perante o Senhor. A primeira coisa que ele vai fazer é deitar fora os ídolos. Irmãos, qual que é o problema da idolatria? Vou sempre repetir isso aqui para você entender que o problema de Deus com a idolatria não é o ídolo em si, porque o ídolo não existe. Deus não tem ciúmes de bonecos. O problema da idolatria é que o homem projeta em um objeto aquilo que ele tem de pior no seu interior. A idolatria nada mais é que a personificação daquilo que passa dentro do ser humano. Os ídolos são deuses segundo o coração do ser humano. Um filósofo chamado Feuerbach dizia: mostra-me quem tu és que eu direi quem é o teu Deus. Dizendo isso porque ele observava que nas religiões, muitas vezes os deuses eram de acordo com a conveniência das pessoas. É claro que nós acreditamos em um Deus vivo e verdadeiro e que não é moldado de acordo com a vontade humana. É claro que nós acreditamos nesse Deus único e verdadeiro que nos contraria. A mensagem da Bíblia, ela não serve para nos deixar confortável, você percebe isso claramente. No entanto, a idolatria, os ídolos, são aqueles que vêm para nos causar afago, para atender às nossas necessidades. E é por isso que é tão chamativa a idolatria, tão envolvente a idolatria, porque ela é a projeção dos nossos desejos, dos nossos anseios, muitas vezes do nosso ódio, daquilo que está contido no nosso interior, seja de prazer ou seja de ira, raiva, angústia, enfim. E Deus condena a idolatria, porque o homem cada dia tem que morrer para si mesmo, para que Deus possa ocupar esse espaço vazio. Convém que nós diminuamos cada dia mais para que ele cresça. Asa então vai derrubar os altares, vai derrubar todos os locais de cultos à idolatria para que reste o culto somente ao Senhor. O culto somente ao Senhor. E o culto ao Senhor, ali naquele contexto, dizia claramente que o homem só pode se relacionar com Deus por meio de um sacrifício. O homem está separado por Deus. A lei mostrava claramente que sem o derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Portanto, meu querido irmão, a idolatria ela tem que ser deixada de lado. Se você, meu querido irmão, deseja se relacionar com o Senhor, passar por um processo de conserto com o Senhor, você tem que deitar fora os ídolos. O seu coração tem que ser totalmente de Deus. Você não pode dividir os caminhos, não dá para servir a 2 senhores. Ou você chama Jesus de Senhor e o segue e decide abandonar o seu eu, contrariar você mesmo, morrer todos os dias por causa de Cristo, por causa da causa de Cristo. Ou você, meu irmão, vai tentar andar em duplicidade e você sabe que é Jesus que você escolheu não servir. Você está servindo a outro Senhor. E não adianta chamar Jesus de Senhor e não fazer o que ele manda. Por isso, meu querido irmão, se você quer passar por uma reforma, deite fora os ídolos. É muito fácil saber quando você está servindo a Jesus ou se você está servindo a ídolos. Quando você está servindo a Jesus, faça aquelas perguntas. O que eu estou decidindo glorifica a Deus? O que eu estou decidindo pode ser decidido, pode ser feito em nome de Jesus? Esta ação, esta fala, esse pensamento pode ser em nome de Jesus? É para a glória de Deus? Edifica o meu irmão? Ou é fruto apenas do meu egoísmo? Só eu tenho interesse nisso. Se a resposta é que só você tem interesse nisso, então meu irmão é um ídolo. Se a resposta é glorifica a Deus, pode ser feito em nome de Jesus, edifica o seu irmão, é para o bem, é demonstração de amor, então você pode estar certo que você está servindo aí a Jesus Cristo. Então, meu irmão, deite fora a idolatria. Quando eu quiser levantar-se e mostrar algum valor, deixe Jesus falar mais alto. Outra coisa que ele passa a fazer é que ele ordena a Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. E ele aboliu das cidades todos os cultos do alto, e ali ele ordenou: olha, vocês vão seguir as leis e os mandamentos, voltar-se para a palavra. Meu irmão, quando a gente deita fora os ídolos, nós precisamos saber o que fazer.
E o melhor é seguir a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, nós sabemos o que devemos fazer, recebemos orientação e nós guardamos no coração. A Bíblia diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Na verdade, um bom exercício, irmãos, que nos faz sermos frutíferos e abençoados, a Bíblia vai nos mostrar isso no Salmo 1, é o exercício de meditarmos na lei do Senhor. E meditar na lei do Senhor é perguntar o tempo todo o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor deseja fazer através de mim para abençoar o mundo, o que o Senhor deseja fazer através de mim. Meditar nisso de dia e de noite. Quem faz isso é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e que no devido tempo vai fazer o seu fruto, vai dar o seu fruto. Assim Asa ordenou que o povo fizesse. Ele também aproveitou o tempo que estava tendo descanso para edificar muros. Ele disse, olha, vamos edificar cidades fortificadas, pois a paz, ele disse, edifiquemos, versículo 7, edifiquemos essas cidades, cerquemos-nas de muro, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus, temos buscado e Ele nos deu repouso. Portanto, meu irmão, às vezes a gente pensa que quando nós não estamos enfrentando um problema, é o momento da gente relaxar. Não. O vigiar tem que ser constante. Então, o momento, meu irmão, que você não estiver passando por alguma luta intensa, você precisa se fortalecer no Senhor, construir muralhas. Como é que nós construímos muralhas nesse sentido? Fortalecendo as nossas convicções, crescendo na fé, no conhecimento. Como é que nós crescemos na fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. Eu guardo no coração as palavras de Deus para não pecar contra Ele. Então, eu cresço na fé, no entendimento. Eu vou crescendo no conhecimento do Senhor, no conhecimento relacional, experimentando tudo aquilo que a palavra diz que é virtuoso, que é louvável, que é próprio dos cristãos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. E tudo isso vai me fortalecendo, vai me deixando preparado para enfrentar os dias maus. É interessante a fala de Asa, que ele diz assim, a cidade ainda está em paz. Quer dizer que a cidade está em paz, mas vai haver tempo de guerra. Então, em tempo de paz, a gente se prepara para a guerra. Se a gente quer ter paz, a gente deve se preparar para a guerra, né? Nós precisamos estar atentos sempre. E Asa fez isso. Se você, meu irmão, está buscando aí uma reforma espiritual, você começou bem, vai criando muros, vai se fortalecendo. Hoje você não está tendo dificuldade com o que você teve ontem, já cria um muro para isso. Eu tinha uma dificuldade que hoje eu não estou sentindo mais. Essa dificuldade era derivada de quê? De más amizades? Pois é, pessoal, aproveite esse tempo de paz e se distancie ainda mais dessas más amizades. Eu tinha esse problema por causa do meu descontrole e da minha falta de organização. Então, você aproveite esse tempo de paz para se organizar melhor e para você ter um controle melhor. Eu tinha problema porque eu era extremamente... eu vivia extremamente nervoso, então aproveite esse tempo de paz para exercitar o seu espírito, para que você se torne uma pessoa cada dia mais calma, mais mansa. É assim que nós fazemos, irmão. Nós aproveitamos o tempo de paz para poder crescer. Jesus nos mostrou isso. Jesus, no seu desenvolvimento, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então a gente precisa também aproveitar o tempo em que nós não estivermos em momentos de luta, para crescermos, para desenvolvermos, construir muralhas, para suportarmos o dia mau. O apóstolo Paulo vai chamar esse preparo de nos revestirmos da armadura de Deus. Ele vai colocar lá cada parte, né? A couraça da justiça, nos cingirmos calçarmos as sandálias do evangelho da paz, a couraça da justiça, cingirmos com a verdade, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Então, meu querido irmão, nós temos toda a armadura de Deus para sermos revestidos e resistirmos o maligno no dia mau e depois de ter resistido, permanecer aí inabaláveis. E aí, meu querido irmão, eles fizeram isso. E diz o texto que eles se prepararam. E o que aconteceu? Deus abençoou. Nós vemos um crescimento aqui do rei Abias para o rei Asa, de 80 mil pelo menos homens, 480 mil homens ele tinha agora. No entanto, aquele dia mau que o rei Asa temia chegou. Veio o rei Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de pessoas e 300 carros. Pensa, 1 milhão de pessoas contra 480 mil. E eu achei linda a oração, preste atenção, irmãos. Asa clama ao Senhor e diz: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus e não prevaleça contra ti um homem. Somente tu, Senhor, pode ajudar o homem. Somente tu, Senhor, pode socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos. Meu querido irmão, eu queria terminar essa mensagem fazendo uma oração. Hoje eu senti esse desejo. Por quê? Porque acho que o mundo inteiro tem sentido isso. Porque o mundo jaz no maligno, nós temos visto as forças do mal operando de uma maneira muito forte.
na cultura, tentando desviar a mente dos nossos jovens, das pessoas, dos cristãos, tentando distorcer a palavra de uma maneira clara. E muitas vezes os que estão com a verdade parecem ser a minoria, e os que estão com a mentira parecem ser a maioria. E somente o Senhor, numa batalha, pode socorrer entre o poderoso e o fraco. Nós, aos olhos humanos, somos fracos, mas o Senhor está conosco nessa batalha. Eu queria que nós orássemos nesse momento, pedíssemos pela nossa nação, principalmente pelo pobre, pelo necessitado, pela viúva, que tanto tem sofrido nesses dias de injustiça. Senhor, meu Deus, eu termino pedindo que o Senhor faça uma grande reforma espiritual na vida de todos aqueles que nos ouvem, aqueles que precisam retornar no relacionamento com o Senhor, que deitem fora os ídolos, de acordo com o seu coração, e deem espaço ao único Deus vivo e verdadeiro, que é Jesus Cristo, o Senhor. Que ninguém siga seus próprios caminhos, mas todos busquem fazer a tua vontade. Busquem isso na tua palavra, sigam os seus mandamentos, guardem no coração para não pecar contra o Senhor. Aproveitem o tempo, ó Deus, de paz para se fortalecerem cada dia mais. E agora, Senhor, que temos enfrentado uma batalha do poderoso e o fraco, só o Senhor pode socorrer nessa batalha entre o poderoso e o fraco. Senhor, no teu nome é que temos lutado essa batalha. No teu nome, Senhor, que não prevaleça o homem. Nos dá a vitória, Senhor. Toda autoridade é constituída por Deus, nós sabemos disso. Todo político, toda e qualquer autoridade, ó Deus, em todos os poderes, é constituída por Deus. Nós sabemos. É por isso que nós estamos recorrendo ao Senhor, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade sobre qualquer autoridade, para que o Senhor venha socorrer a nossa nação, as nações que estão precisando, Senhor, muitas delas. O pobre e a viúva, Senhor. Tem misericórdia. O Senhor é o juiz do pobre e da viúva, do necessitado. Tanta gente passando, ó Deus, por dificuldades. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos e clamamos ao Senhor dos Exércitos. Nos dá vitória, Senhor, como o Senhor deu ao rei Asa, quando não sobrou nenhum etíope sequer, porque eles foram completamente destruídos, porque o Senhor deu a vitória. Também, Senhor, vem dissipar toda a maldade. Dá um novo tempo, Senhor, ao nosso país, dá um novo tempo ao mundo, Senhor, de paz e prosperidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.